ES Brasil entrevista Álvaro Duboc, secretário de Estado de Economia e Planejamento. Secretário, a gente hoje vai falar do Espírito Santo 500 anos, né? Um planejamento de longo prazo que está chegando aí próximo ao lançamento, previsto para maio. E o que a gente pode esperar desse documento? Olha, esse documento é um documento que vai refletir um diálogo bastante amplo com a sociedade capixaba. Nós iniciamos esse trabalho em 2023 ainda, né? Percorrendo 2024, dialogando com a sociedade, realizamos 10 audiências públicas nas 10 micro-regiões do Espírito Santo. Foram 34 oficinas de trabalho, mais de 120 entrevistas de autoridades, de especialistas, né, envolvendo mais de 1.600 pessoas, uma discussão ampla para poder entender os desafios que estão colocados para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo. Nós vivemos hoje num momento onde as mudanças, as transformações ocorrem de forma muito rápida, né? A chegada das novas tecnologias, mas também a própria mudança mesmo da própria sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, de emprego, né? O jovem, a expectativa do jovem não é mais aquela expectativa minha, por exemplo, de quando eu tinha 17, 18, 19 anos, era de ter um emprego formal. Hoje o jovem ele quer empreender, ele quer desenvolver alguma coisa. Então, assim, a sociedade mudou muito nesses últimos anos, né? Sobretudo com a forma de comunicação. Então, compreender essas mudanças, compreender os desafios do desenvolvimento econômico do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem alcançado resultados importantes em políticas públicas, reconhecido nacional e internacionalmente. O Espírito Santo, hoje, na educação, nós temos o melhor IDEB do ensino médio, nós temos uma das menores mortalidades infantis. Nós, junto com Santa Catarina, o Espírito Santo é o estado que tem a maior longevidade, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Entender também os efeitos extremos das mudanças climáticas. Olha o que nós vivemos no ano passado, né, em Mimoso, no sul do estado. Olha o que o Rio Grande do Sul passou também no ano passado. E isso cada vez mais vai estar presente na vida das cidades, das pessoas. Então, foi um pouco disso, de percorrer o estado, de entender os desafios que estão colocados e discutir com a sociedade quais os caminhos que nós temos para chegar em 2035 um estado ainda um estado competitivo, um estado que tenha um dos melhores índices de geração de emprego, um estado com desenvolvimento econômico sustentável. Então é esse o desafio desse diálogo amplo que estamos fazendo com a sociedade. Essa data de maio, ela tem algum significado? Assim, por que o governo marcou a entrega do documento para maio de 2025? Não, nós não marcamos para maio. Na verdade, vai acontecer em maio porque tem todo um processo de um planejamento que nós fizemos. Nós reconhecemos que já existiam no Espírito Santo populações que viviam aqui antes da colonização, antes de chegar os portugueses aqui. Mas maio de 2035 representa os 500 anos desse momento histórico. Estamos registrando não somente esse momento histórico, mas lembrando que, reconhecendo também que os povos tradicionais já estavam aqui. Então não é... É uma data simbólica aí da colonização, da chegada dos portugueses, né? É uma data histórica, somente isso. É uma coincidência histórica, porque o objetivo nosso é estabelecer um planejamento de 10 anos. Coincidentemente, a partir desse ano, daqui a 10 anos, 2035, tem esse fato histórico. E o senhor falou aí da construção desse plano. Foi uma construção coletiva, através das audiências, da participação popular, não é? Ele se deu com a participação coletiva. Hoje o Espírito Santo ele é um estado que já tem uma maturidade muito grande com relação ao pensamento, ao planejamento, né? Em diversos segmentos.
no setor público não é diferente. Mas esse planejamento, na verdade, eu acho que nós somos o único estado que vamos para a terceira edição do planejamento de longo prazo. Nós temos, em 2008, elaboramos um planejamento até 2025. Em 2013, nós renovamos, 2012, 2013, renovamos essa visão de futuro até 2030 e agora estamos ampliando um pouco mais até 2035. O governo federal também está fazendo um planejamento também de longo prazo, mas está estabelecendo um marco temporal mais distante, até 2050. Eu acho que é um desafio imenso, porque se nós não conseguimos enxergar o impacto das novas tecnologias na dinâmica da vida da sociedade para daqui a 5, 10 anos, imagina você pensar isso para daqui a 25 anos. Então, é um desafio muito maior, mas planejar é fundamental. Por quê? Quando nós revisamos o planejamento o 2025 para 2030, nós identificamos que o Espírito Santo precisava aprimorar algumas ações, algumas políticas públicas. Então, por exemplo, nós colocamos no ES 2030 que o Espírito Santo precisava ser um Estado mais transparente, um Estado que isso fosse uma política pública. E o Espírito Santo, já há alguns anos, desde 2019, é o Estado mais transparente do país, reconhecido por diversos segmentos de avaliação de transparência pública. Definimos também que o Estado precisava ter uma responsabilidade fiscal, para que a gente pudesse, com responsabilidade fiscal, um racionamento da utilização dos recursos oriundos dos tributos que o cidadão paga, que a gente implementasse políticas públicas. Então, desde 2012, na primeira gestão do governador Renato Casagrande, nós somos o único estado nota A da gestão fiscal, ou seja, somos o estado reconhecido como um estado que emprega o recurso público para aquilo que de fato faz diferença na vida das pessoas. Isso tem contribuído para o avanço de diversas políticas. Na educação, nós somos o melhor IDEB do Brasil. Na saúde, menor mortalidade, maior longevidade. O ano passado, alcançamos o menor número de homicídios nos últimos 28 anos. Isso também é reflexo também dessa política pública. E todos esses indicadores estavam colocados lá no ES 2030. Isso mostra a importância que tem o planejamento na gestão pública, né? Isso mostra a importância do planejamento na gestão pública e também do planejamento do Estado, porque não é do governo do Espírito Santo, é do Estado, para atrair investimento. Então, também, dentro desse programa, nós temos também o Plano Estratégico da Agricultura, o PDAG. O PDAG é um documento, um instrumento que compõe também os indicadores e as ações dentro do programa. As rotas estratégicas da indústria, turismo, confecção, minerais, então tudo que já foi discutido com a sociedade, esses dados também estão incorporados também nesse documento que ficará pronto, que será entregue então em maio desse ano. O senhor lembrou de planejamentos anteriores, né? O Espírito Santo ele tem essa cultura, né, de planejar. Já faz parte dessa cultura política? Eu acho que esse é o grande diferencial do Espírito Santo. Claro que ter uma liderança como o governador Renato Casagrande, conduzindo o processo de estabilidade política e econômica do Estado, é fundamental, essa liderança é fundamental, mas o planejamento é a base disso, é a base que nós já conhecemos um caminho, já discutimos com a sociedade qual o caminho que nós precisamos percorrer. O governador, inclusive, ele fala o seguinte, que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E é isso, quando você sai de casa sem saber para onde que você vai, o destino vai te levar para algum local, mas quando você sai de casa já com um propósito, com uma agenda, sabendo para onde você vai chegar no seu objetivo. Então o planejamento é isso, é a base, é o caminho, é o mapa de navegação, e é isso que nós vamos deixar
para os próximos 10 anos do Espírito Santo. E tem o 2030, né? O 2530, que era até 2030, e esse que é até 2035. 35. E aí, como é que vai ficar após o lançamento do ES 500 anos? Serão 2 planejamentos? Não. Um incorpora o outro, né? Incorpora o outro. O primeiro passo, antes da gente iniciar esse diálogo com a sociedade, foi olhar para o 2030, fazer uma análise situacional do 2030. O que nós planejamos para 2030 e que nós estamos no caminho, ou já alcançamos, ou então estamos no caminho. Te dei exemplo de alguns indicadores de gestão pública, mas principalmente o que nós não enxergamos. Então, por exemplo, em 2012, quando nós elaboramos o 2030, só para dar um exemplo de como a tecnologia muda de forma muito rápida as relações de trabalho, a vida das pessoas. Em 2012, uma placa de táxi no aeroporto de Vitória valia, na época, em torno de, em valores de hoje, 300, 400 mil reais. Hoje não vale mais absolutamente nada, porque você já tem tecnologia de mobilidade que não tem esse custo, né? Então, o que nós não vimos na dimensão que nós estamos vivenciando hoje? Os efeitos extremos das mudanças climáticas. Nós não percebemos isso. Claro que no 2030 está lá as questões relacionadas ao clima, preservação de recursos hídricos, tudo isso está lá pensado e planejado, mas não nessa dimensão que nós estamos vivenciando hoje. O calor, que em alguns momentos do ano nós passamos, o excesso de chuvas. Então você tem, em alguns momentos, um excesso de chuva, inundações. Nós precisamos de preparar a resiliência das cidades para poder receber esse volume grande de chuvas em determinados períodos, mas também pensar também na estiagem, como é que a estiagem também impacta fortemente um segmento da economia capixaba que é fundamental, que é a agricultura, né? Muitas famílias ainda no Espírito Santo vivem da agricultura. Nós temos 78 municípios, em torno de 64 municípios. A principal atividade econômica é a agricultura e muitas das vezes a agricultura familiar. Então, assim, pensar como é que nós vamos também tratar a questão de preservação de recursos hídricos para poder enfrentar esses períodos de estiagem também é um desafio que está colocado pela sociedade para nós. Esse planejamento ES 500 anos, ele traz alguma informação inédita, que é a primeira vez que o governo está tratando? Olha, na verdade, como eu mencionei anteriormente, né, assim, a sociedade ela passa por um processo de evolução, de mudança muito rápida, né? Então, assim, o que nós percebemos essa ampla discussão que nós fizemos com a sociedade com relação ao capital humano e o futuro do trabalho. Então, assim, como que a relação de trabalho ela vem modificando, sobretudo para essa nova geração. A geração que está chegando agora no mercado de trabalho. Eles não enxergam mais uma atividade profissional tradicional como nós enxergávamos há alguns anos atrás. Alguns anos atrás, o objetivo era ofertar cursos de formação, de qualificação profissional, para que o jovem pudesse encontrar um espaço no mercado de trabalho. A maioria do jovem hoje, ele quer empreender. Então, assim, a sociedade passa por essa mudança. Então, essa é uma questão inédita que eu vejo em relação ao 2030, né? Como é que a relação do trabalho e o capital humano, de que forma nós temos que pensar a educação a formação para poder atender a essa expectativa dessa geração que está chegando ao mercado de trabalho. Secretário, após a apresentação do documento, né, em maio, quais serão os próximos passos? Dentro desse processo de discussão também, nós estamos implementando um modelo de governança, de monitoramento, de acompanhamento e de atualização desse plano, né? Então, nós vamos ter uma Assembleia Geral, nós vamos ter um Conselho de Líderes, envolvendo a sociedade,
para poder participar também desse conselho de líderes e um observatório de monitoramento dessas ações. Então, todos os indicadores, todas as ações que estiverem previstas no planejamento, nós faremos um acompanhamento, teremos um ambiente virtual de divulgação e de acompanhamento pela sociedade desse planejamento, para que de fato ele seja um planejamento exequível e que a sociedade perceba os benefícios do planejamento no dia a dia, na melhora das políticas públicas. Esse também é um diferencial em relação ao 2030. Nós não tivemos esse monitoramento, esse acompanhamento, essa governança. Então esse também foi uma necessidade que nós percebemos de introduzir nesse novo ciclo de planejamento de longo prazo. E com base no planejamento, esses 500 anos, o que o futuro reserva para o Estado do Espírito Santo? Olha, o futuro para o Espírito Santo, nós temos desafios a serem enfrentados. O primeiro desafio é de que forma o Espírito Santo se mantém como um Estado atrativo e competitivo, né? Nós temos hoje mais de 400 quilômetros de fronteira litorânea, né? Então, se nós temos ainda uma vocação para o comércio exterior ainda a ser explorada, a ser ampliada, né? Então, nós temos possibilidade do Espírito Santo de ser uma porta de entrada e de saída para o Brasil. Então, esse é um pilar do desenvolvimento econômico para que o Espírito Santo continue competitivo. Porque a reforma tributária, da forma como ela se desenhou, ela vai tirar a receita do Espírito Santo. Hoje nós somos um hub de distribuição de produtos, né? Então, você anda no Espírito Santo, você percebe vários condomínios logísticos gigantescos por conta da nossa posição. Nós estamos a praticamente 1.000 quilômetros de 70% da população brasileira. Então, assim, estrategicamente, geograficamente, o Espírito Santo está muito bem posicionado. Mas para que a gente possa, de fato, se apropriar dessa vocação, dessa posição geográfica, nós precisamos avançar significativamente na melhoria da eficiência logística das nossas rodovias, das nossas ferrovias, dos aeroportos e da modernização portuária. Isso já está acontecendo. Então é isso que a gente vislumbra como positivo para que o Espírito Santo continue sendo um Estado, sendo referência nacional em políticas públicas, sendo referência nacional em qualidade de vida. Então tudo isso faz parte dentro desse processo de planejamento. Maravilha, secretário. Agradeço a disponibilidade do senhor em compartilhar com a gente essas informações, antecipar já algumas novidades que vêm aí nesse documento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e aproveito a oportunidade para poder convidar a população capixaba para poder participar conosco agora de um evento que nós faremos agora em fevereiro, o Summit, onde será praticamente o nosso último encontro com a população para poder discutir as missões que nós definimos, aquelas principais missões que nós vamos acompanhar as ações do Plano ES 500 anos. Então, capital humano é uma das missões, desenvolvimento econômico é uma outra missão, tecnologias, ou seja, falar sobre o Espírito Santo digital, a regeneratividade e resiliência dos nossos municípios e o cuidado integral, as políticas de saúde, de educação, de assistência, todo esse conjunto de conhecimentos que nós coletamos nesse período de mais de 1 ano e meio vão estar distribuídos nessas 5 missões. Então, fica aí o convite para a população capixaba poder participar conosco do Summit, que vai ser agora no final de fevereiro. Então, convite para a população capixaba poder participar conosco no dia 26 e 27 do Summit. Fiquem de olho nas informações do governo. Nós vamos ainda divulgar o local, né? O local ainda não está definido, mas para que a população possa participar conosco, validar conosco esse percurso de 1 ano e meio da construção do Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo do Espírito Santo.